Milionária come macarrão em restaurante e percebe que o chefe é o seu filho desaparecido. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Marta entrou no restaurante de cabeça erguida, mas não conseguia esconder a leve insatisfação em seus olhos. A decoração simples e o ambiente modesto não condiziam com o padrão que estava acostumada. Ela sabia que seu assistente tinha um gosto peculiar, mas aquela indicação parecia mais uma brincadeira de mau gosto. O garçom, um jovem de aparência tímida, aproximou-se da mesa com um bloco de notas na mão. Boa tarde, senhora. Posso anotar o seu pedido? Perguntou educadamente. Marta, sem muito interesse, olhou para o cardápio rapidamente e o fechou em seguida. Pode ser a escolha do chefe, respondeu, com um toque de impaciência. O garçom anotou e saiu sem muita cerimônia, deixando Marta sozinha. Ela aproveitou o momento para pegar o celular e ligar para seu assistente. O desconforto com o ambiente começava a crescer. Por que você me mandou para esse lugar? Ela perguntou diretamente assim que ele atendeu. Se sua explicação não for boa, considere-se demitido. Do outro lado da linha, o assistente respirou fundo antes de responder. Eu sabia que você não iria entender de imediato, Marta, mas esse lugar tem um significado importante para o seu passado. Acredite, você vai entender em breve. Marta franziu a testa, impaciente, e desligou o telefone sem dizer mais nada. Passado, ela pensou, intrigada. Enquanto esperava o prato, olhou ao redor. O restaurante estava praticamente vazio, apenas com algumas mesas ocupadas. O clima era silencioso, exceto pelo som ocasional das conversas e do tilintar dos talheres. Alguns minutos depois, o garçom voltou com um prato de macarronada. Marta soltou um riso abafado. O prato era incrivelmente simples, até mesmo para aquele lugar. Macarronada? É só isso? Pensou ela. Simples demais até para este lugar, murmurou, quase para si mesma, enquanto enrolava um pouco de macarrão no garfo. Assim que deu a primeira garfada, algo estranho aconteceu. O sabor familiar atingiu como um soco no estômago. Seu rosto mudou instantaneamente, e ela sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Não era o prato em si que a emocionava, mas o gosto, aquele gosto específico. Era algo que ela não experimentava há muitos anos, algo que lhe trouxe uma enxurrada de memórias da infância. O cheiro, o tempero, o toque de simplicidade. Ela colocou o garfo na mesa, com as mãos trêmulas, enquanto a emoção tomava conta. Sem pensar muito, ela acenou para o garçom novamente. Quem fez esse prato? Perguntou, com a voz trêmula. É o chefe Marcos, senhora. Posso chamá-lo para você? Marta assentiu, ainda tentando controlar as lágrimas. O garçom saiu, e alguns minutos depois, o chefe apareceu. Quando Marta ergueu os olhos para vê-lo, seu coração quase parou. Era ele. Seu filho, Marcos, o filho que ela não via há anos. O filho desaparecido. Seu corpo travou por um momento, e as lágrimas que ela tentava conter escorreram livremente pelo rosto. Marcos, meu Deus, ela sussurrou, incrédula. Marcos, por outro lado, ficou imediatamente sério, com o rosto se fechando em uma expressão de raiva contida. Não havia emoção em seus olhos, apenas uma frieza quase cortante. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou secamente, sem sequer tentar disfarçar a irritação. Marta, ainda em choque, tentou falar, mas sua voz falhou. Eu não sabia que era você. Antes que pudesse terminar, Marcos levantou a mão, interrompendo-a. Eu não quero ouvir nada. Segurança. Ele virou-se para o segurança do restaurante, chamando-o de forma brusca. Tire ela daqui. O segurança olhou para ele, confuso. Marta não parecia ter feito nada para merecer aquilo. Senhor, mas ela não, começou o segurança. Eu disse para tirá-la daqui. Marcos insistiu, com a voz mais alta. Marta se levantou da mesa rapidamente, tentando acalmar o filho.
Marcos, por favor, só me deixe explicar. Eu nunca quis que as coisas fossem assim. Eu só quero, disse ela, com a voz embargada. Se você não sair, eu vou sair, interrompeu Marcos, com uma dureza que cortou o coração de Marta. Ela sentiu o chão sumir debaixo de seus pés. Como seu filho podia tratá-la com tanta frieza? Ela o procurou por tanto tempo, e agora que finalmente o encontrou, ele queria que ela saísse de sua vida novamente. Marcos, por favor, implorou Marta, dando um passo em direção a ele. Sem olhar para trás, Marcos tirou o avental, jogou-o sobre uma cadeira e saiu do restaurante apressado. Marta ficou parada, sem reação, enquanto o segurança, ainda sem entender o que se passava, a observava de longe, sem saber o que fazer. Do lado de fora, Marcos entrou rapidamente em seu carro, seus pensamentos um turbilhão de raiva e confusão. Ele respirou fundo, apertando o volante com força, tentando controlar as emoções que estavam à beira de explodir. Ele não podia acreditar que, depois de tanto tempo, sua mãe tinha reaparecido em sua vida dessa forma. E naquele lugar, justo ali. Sem pensar duas vezes, ele ligou o carro e acelerou, dirigindo para longe do restaurante. Cada quilômetro que ele percorria parecia aumentar o peso em seu peito, mas ele se recusava a voltar. Marta olhou para seu filho, que ela não via há 20 anos, indo embora. Ela ficou imóvel por alguns segundos, sentindo um misto de incredulidade e dor. Seu coração batia acelerado, e as palavras duras de Marcos ainda ecoavam em sua mente. Ele estava tão perto, mas ao mesmo tempo tão distante. Ela pegou o telefone com mãos trêmulas e ligou para seu assistente, que atendeu no segundo toque. Marta? Como foi? Você conseguiu falar com ele? Perguntou o assistente, com uma mistura de expectativa e cautela na voz. Marta soltou um suspiro longo, tentando controlar as emoções que ainda a dominavam. Eu o vi, começou ela, com a voz fraca. Mas ele me odeia. Ele nem quis ouvir o que eu tinha a dizer. Me mandou embora, me tratou como se eu fosse uma estranha. Houve uma pausa do outro lado da linha, e então o assistente, hesitante, perguntou: Como foi? Primeiro me diga uma coisa, Marta retrucou, a voz um pouco mais firme agora. Foi você quem me mandou para aquele lugar. Agora me diga, como você sabia? O assistente respirou fundo antes de responder. Desde que você me contou sobre seu filho desaparecido, eu comecei a procurá-lo. Passei meses tentando rastrear qualquer pista, até que finalmente encontrei um registro. Quando descobri que ele era o chefe naquele restaurante, achei que era a oportunidade perfeita para vocês se reencontrarem. Marta ficou em silêncio por um momento, digerindo as palavras. Apesar de tudo, ela não conseguia sentir raiva do assistente. Ele só estava tentando ajudar, mas a situação era muito mais complexa do que ele podia imaginar. Agradeço o que fez, ela disse, com uma tristeza evidente na voz. Mas acho que ele nunca mais vai querer me ver. Ele me disse coisas terríveis. Mas por quê? O que aconteceu entre vocês? O assistente perguntou, confuso. Marta engoliu em seco, como se o peso da resposta fosse demais para ser dito naquele momento. É complicado, ela murmurou. Um dia eu explico. Agora não. Depois de desligar, Marta ficou parada na calçada por um tempo, olhando para o restaurante que ficava cada vez mais distante. Não sabia o que fazer ou por onde começar para consertar tudo. Marcos havia sido seu mundo, mas as escolhas erradas que fizera no passado os separaram. Agora, parecia que não havia como voltar atrás. Mas Marta não desistiu. Mesmo depois daquele encontro desastroso, ela voltou ao restaurante várias vezes. Em cada uma delas, conversava com o dono, um senhor muito educado, que lhe explicava que Marcos havia tirado alguns dias de férias. Mesmo assim, ela continuava aparecendo, determinada a ter uma segunda chance de falar com o filho. Certo dia, já fazia uma semana desde seu último encontro com Marcos, e Marta entrou novamente no restaurante, cheia de esperança e nervosismo. Sentou-se em uma mesa no canto, o olhar inquieto à procura de qualquer sinal dele.
Depois de alguns minutos, uma garçonete de pele negra e cabelo cacheado volumoso se aproximou com um sorriso simpático. Boa tarde, senhora. O que vai desejar hoje? Perguntou educadamente, segurando um bloquinho e uma caneta. Marta olhou para a jovem garçonete, mas algo em seu semblante mudou. Ela olhou ao redor, como se estivesse procurando outra pessoa. Eu gostaria de ser atendida por outra pessoa, disse Marta, sem disfarçar a expressão de desgosto. A garçonete franziu a testa, sem entender. Me desculpe, senhora, mas sou a única disponível no momento. Posso pegar o seu pedido? Marta suspirou, visivelmente incomodada. Tudo bem, então, disse ela, sem esconder o tom de desprezo na voz. Eu quero o prato do dia, qualquer coisa. Apenas rápido. A garçonete anotou o pedido, ainda confusa com a atitude de Marta, mas não disse mais nada. Ela caminhou em direção à cozinha, com uma expressão séria, e entregou o pedido ao chefe, que, para sua surpresa, era Marcos. Esse pedido é para uma cliente bem difícil, disse a garçonete, Lúcia, com um sorriso forçado. Ela não foi muito amigável comigo. Marcos, que estava cortando legumes, parou por um instante e olhou para Lúcia com curiosidade. Ele se aproximou da pequena janela que dava vista para o salão do restaurante, e quando seus olhos encontraram Marta sentada na mesa, o ar pareceu ficar mais pesado. Seu semblante imediatamente mudou. Ela está de novo aqui, murmurou ele, com os olhos fixos na mãe. Por um momento, Marcos ficou paralisado, mas logo depois, com um gesto brusco, pegou os ingredientes errados e preparou um prato que sabia que ela não gostaria. Era sua maneira de deixar claro que ela não era bem-vinda ali. Quando o prato ficou pronto, ele entregou para Lúcia com um olhar sério. Leve isso para ela, disse-lhe secamente. Lúcia pegou o prato e caminhou até Marta, colocando-o na mesa com um sorriso profissional, apesar da tensão que sentia. Aqui está, senhora. O prato do dia, disse a garçonete, tentando manter o tom agradável. Marta olhou para o prato e imediatamente franziu o senho. Isso não foi o que eu pedi. Exclamou, levantando a voz, atraindo a atenção de algumas pessoas ao redor. Como você pode ser tão incompetente? Pessoas como você realmente não prestam. Lúcia ficou chocada, sem acreditar no que acabará de ouvir. As palavras duras de Marta fizeram seu estômago revirar, mas antes que ela pudesse responder, Marcos surgiu da cozinha, com um rosto contorcido de raiva. Saia daqui! Gritou ele, atraindo ainda mais olhares curiosos no restaurante. Você sempre foi essa pessoa preconceituosa e sempre vai ser. É por isso que eu desapareci da sua vida. E é por isso que nunca mais quero te ver. O silêncio tomou conta do restaurante, e os poucos clientes que estavam ali começaram a murmurar entre si, alguns soltando vaias em direção a Marta. Saiba que Lúcia é minha esposa, revelou Marcos, o tom de voz cortante. E não vou permitir que você a trate assim. Nunca mais. Marta, com o rosto pálido e os olhos cheios de tristeza, não conseguiu responder. As palavras de Marcos ecoaram em sua mente enquanto ela se levantava, derrotada. Seu corpo parecia pesado, como se cada passo fosse um esforço monumental. Sem dizer mais nada, ela saiu correndo do restaurante, as lágrimas finalmente caindo livremente enquanto desaparecia pela rua. Lúcia observou a cena com o coração apertado. Apesar de tudo, ela sentia pena de Marta. Lúcia perguntou quem era aquela mulher. Ela disse que estava confusa, já que ele havia dito que sua mãe tinha falecido. Marcos, visivelmente abalado, respirou fundo antes de responder, com um tom de voz frio. Para mim, a minha mãe morreu há muito tempo. Ela não faz parte da minha vida, e nunca mais vai fazer. Eu não quero vê-la novamente. Lúcia franziu a testa, ainda mais confusa, mas também preocupada com a seriedade no rosto do marido. Ele raramente falava sobre sua família, e esse assunto parecia ser mais delicado do que ela imaginava. Mas o que aconteceu entre vocês? Lúcia perguntou, tentando entender a profundidade daquela mágoa. Marcos ficou em silêncio por um momento, como se estivesse buscando coragem para reviver aquelas memórias. Seus olhos escureceram enquanto ele começava a falar. Muitos anos atrás, quando eu tinha 18 anos, estava apaixonado. Namorava uma garota, ele parou por um instante, lembrando-se da época com uma mistura de saudade e dor.
A gente estava completamente apaixonado, sabe? E eu estava ansioso para apresentá-la à minha mãe. Achei que seria algo bom, um passo importante no relacionamento. Mas eu não conhecia o lado verdadeiro dela até aquele dia. Lúcia olhou com atenção, segurando levemente sua mão, incentivando-o a continuar. Minha mãe foi, ele fechou os olhos por um momento, como se precisasse de um segundo para se acalmar. Marta foi extremamente mal educada com ela. A garota era negra, Lúcia. E foi ali, naquela tarde, que eu vi o lado preconceituoso da minha mãe pela primeira vez. Ela desprezou minha namorada sem nem conhecê-la, simplesmente por causa da cor da pele dela. Lúcia sentiu o impacto dessas palavras e apertou a mão de Marcos com mais força, como um gesto silencioso de apoio. Ela não conseguia imaginar o quão difícil deve ter sido para ele. E você? O que fez? Perguntou, a voz suave. Marcos respirou fundo e continuou. Eu lutei pelo relacionamento. Não ia deixar minha mãe acabar com o que eu tinha com ela. Tentamos seguir em frente, apesar de toda a oposição de Marta. Ela fez de tudo para nos separar, mas eu me mantive firme. Achei que poderia vencer a resistência dela. Até que um dia... Ele parou novamente, seu rosto se contorcendo de raiva ao lembrar do que aconteceu em seguida. Eu estava com minha namorada, indo para a praia, tentando passar um dia tranquilo. Só nós dois. Estávamos no carro quando a polícia nos parou. Eles revistaram o carro inteiro, procuraram qualquer coisa que pudessem usar contra a gente, mas não encontraram nada. Mesmo assim, levaram ela para a delegacia. Meu Deus, Lúcia sussurrou, já imaginando aonde aquela história iria terminar. Na delegacia, eles alegaram que ela estava portando ilícitos. Uma mentira absurda, mas eles estavam determinados a prender ela. Foi então que eu vi minha mãe entrar na delegacia. Ela falou com um dos policiais, e eu soube na hora o que estava acontecendo. Marta tinha armado tudo. Ela conversou com o policial corrupto e mandou que plantassem provas falsas na roupa da minha namorada. Tudo para afastar a gente. Lúcia cobriu a boca com a mão, horrorizada com o que estava ouvindo. Marcos estava visivelmente abalado, a raiva e o rancor presentes em cada palavra. Eu fui até ela, implorei para que ela desfizesse aquilo, mas ela simplesmente se recusou. Disse que estava fazendo aquilo por mim, que estava protegendo a meu futuro. Ele soltou uma risada amarga, cheia de ironia. Proteger? Ela estava destruindo a minha vida. Eu disse que, se ela seguisse com aquele plano, eu fugiria e nunca mais olharia para trás. Prometi que ela nunca mais me veria na vida. Marcos fez uma pausa, sua respiração pesada, os olhos distantes, como se estivesse revivendo o momento. E ela sabia que eu estava falando sério. Pela primeira vez, ela percebeu que não podia me controlar mais. Então, depois de hesitar, ela concordou. Mandou o policial corrupto liberar minha namorada, mas com uma condição: eu teria que terminar o namoro. Lúcia balançou a cabeça, incrédula. E você terminou? Terminei. A voz de Marcos era um misto de dor e raiva. Eu fiz o que ela pediu, mas não consegui continuar vendo minha namorada sofrer. Tentei manter contato, tentei explicar que tudo aquilo não era culpa minha, mas ela nunca mais quis saber de mim. Disse que não queria passar por aquilo de novo. Eu a perdi por causa da minha mãe. Lúcia ficou em silêncio, sem saber o que dizer. Ela sentia o peso da história de Marcos como se fosse dela. Ver o quanto ele havia sofrido nas mãos de sua própria mãe a deixava sem palavras. E foi aí que você foi embora? Perguntou Lúcia, sua voz suave. Marcos assentiu lentamente. Sim. Nessa noite, eu peguei minhas coisas e desapareci. Não queria mais viver sob o controle de uma pessoa que dizia me amar, mas destruía tudo que eu tentava construir. Ela me procurou por anos, pelo que sei, mas eu nunca mais quis vê-la. Para mim, ela morreu naquele dia. E agora, depois de tanto tempo, ela reaparece como se nada tivesse acontecido. Como se tudo fosse perdoado. Ele balançou a cabeça, seus olhos cheios de rancor. Ela não mudou, Lúcia. E nunca vai mudar. Por isso, eu não quero nada com ela. Essa é a história da minha mãe.
E eu prefiro continuar minha vida sem ela. Lúcia, ainda chocada com tudo que ouviu, apertou a mão de Marcos com força. Eu estou aqui com você, Marcos. Sempre estarei, disse ela, com a voz cheia de sinceridade. Marcos olhou para ela, um pequeno alívio visível em seus olhos. Lúcia era seu porto seguro, alguém que ele podia confiar. E enquanto segurava a mão dela, ele soube que, mesmo com as feridas abertas do passado, ele não estava mais sozinho. Marcos disse que sua mãe era perigosa e que o dinheiro que ela tinha dava ainda mais poder a ela. Era melhor eles manterem distância dela. Lúcia concordou. Marta estava em sua mansão. Ela amava o filho. Mas seu preconceito era maior. Marta se sentia sozinha sem o filho e sofreu esses 20 anos sem vê-lo. Mas agora que ela sabia onde ele estava, ela não deixaria ele escapar novamente. Em sua mente narcisista, ela só estava fazendo o que era o melhor para o filho. Marta sorriu com um plano em mente. Alguns dias depois, Marcos e Lúcia estavam trabalhando normalmente. O dono do restaurante disse que tinha uma novidade para contar a todos os funcionários, mas que contaria apenas quando encerrasse o expediente. À noite, quando fecharam as portas, o dono fez a reunião e disse que havia vendido o restaurante. Ele já estava velho e queria se aposentar. Todos os funcionários disseram que lhe faria falta. Eu também sentirei falta de todos vocês, mas chegou a hora de descansar, disse o dono com um sorriso, embora seus olhos mostrassem a tristeza da despedida. Marcos sentiu uma pontada de preocupação ao ouvir sobre a venda, mas manteve-se calmo. Aquele restaurante era sua vida, o lugar onde ele podia se expressar, cozinhar com liberdade e construir algo de valor ao lado de Lúcia e da equipe. Agora, sem mais demoras, vou apresentar a nova dona, disse o ex-dono, fazendo um gesto em direção à porta. Marcos estava distraído, pensando em como a mudança poderia afetar sua vida, quando a porta se abriu e entrou Marta. O choque foi imediato. Ele sentiu o sangue gelar nas veias e seu corpo ficou tenso. O ar no restaurante parecia mais pesado, e o silêncio que tomou conta do ambiente só aumentava a intensidade do momento. Boa noite a todos. É um prazer conhecê-los oficialmente, disse Marta com um sorriso confiante, seus olhos varrendo o salão. Ela já conhecia a maioria ali, após o incidente que causara meses antes. O desconforto no ar era palpável. Os outros funcionários trocaram olhares, reconhecendo Marta. Embora não quisessem se envolver diretamente, era claro que a situação era delicada. O constrangimento estava estampado no rosto de todos. Após o anúncio, os funcionários começaram a sair em silêncio, deixando o restaurante um pouco apressados. Quando a porta finalmente fechou, Marcos foi direto até Marta, a expressão de fúria já evidente. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, quase enrosnado, segurando-se para não gritar de imediato. Marta manteve o sorriso, mas havia um brilho gélido em seus olhos. Eu vim cuidar de você, meu filho. Comprei o restaurante para dar a você, para que você seja o verdadeiro dono. Agora, você terá toda a liberdade para fazer o que quiser, sem depender de ninguém. Marcos balançou a cabeça, incrédulo. Cuidar de mim? Você está louca. Eu não preciso de você na minha vida, e definitivamente não preciso que você compre o meu local de trabalho. Ele apontou para a porta. Eu quero que você desapareça da minha vida, que me deixe em paz. Marta, no entanto, permaneceu calma, como se estivesse imune à raiva do filho. Marcos, eu estou apenas pensando no seu bem. Eu sempre soube o que é melhor para você. Agora, com o restaurante em suas mãos, você pode ser o chefe que sempre sonhou ser. E eu vou estar aqui, apoiando. Marcos por um instante hesitou. Parte dele queria acreditar que, talvez, sua mãe tivesse mudado. Que talvez, depois de tantos anos, ela realmente estivesse tentando consertar os erros do passado. Mas, então, Marta continuou. Mas, é claro, o restaurante continuará no meu nome, disse ela, casualmente. E tem mais uma coisa, Lúcia não é mais empregada aqui. Eu não quero você andando com esse tipo de gente. O choque daquelas palavras atingiu Marcos como um soco no estômago. Sua hesitação se dissipou instantaneamente, substituída por uma raiva tão intensa que ele mal conseguia controlar. Seu corpo inteiro ficou tenso, os punhos cerrados ao lado do corpo. Como você ousa?
Ele deu um passo em direção a ela, e sua voz ecoou pelo restaurante. Como você ousa pensar que pode controlar minha vida assim? E ainda por cima, falar da Lúcia desse jeito? Ela é minha esposa. Marcos, meu filho, começou Marta, agora um pouco apreensiva, mas tentando manter a postura. Eu só estou fazendo isso por você. Eu sei o que é melhor para você. Essa mulher não é. Cale a boca. Marcos gritou pela primeira vez, interrompendo-a bruscamente. A fúria em seus olhos era assustadora. Suma da minha vida. Você destruiu meu passado, e agora quer destruir meu presente também? Isso não vai acontecer. Marta recuou um passo, visivelmente abalada. Ela nunca tinha visto Marcos tão furioso, nunca o tinha visto perder o controle daquele jeito. Ela tentou falar, mas as palavras não saíam. Pela primeira vez, o poder que sempre teve sobre ele parecia se dissipar. Saia daqui e leve esse maldito restaurante com você, continuou Marcos, a voz ainda carregada de raiva. Eu prefiro perder tudo do que aceitar qualquer coisa que venha de você. E mais uma coisa, ele deu mais um passo em direção a ela, seus olhos faiscando de ódio. Se você tocar em Lúcia, se tentar qualquer coisa contra ela, vai se arrepender. Marta, agora mais apreensiva, ficou em silêncio. Ela tentou manter sua compostura, mas o impacto da raiva de Marcos a fez perceber que talvez tivesse ido longe demais dessa vez. Ela o observou por alguns segundos, mas o olhar implacável dele deixou claro que não havia mais espaço para discussões. Muito bem, disse Marta, com a voz vacilante. Eu vou embora por agora. Mas eu só queria o melhor para você, Marcos. E você sabe disso. Sem esperar uma resposta, Marta se virou e saiu rapidamente, o som dos saltos ecoando no chão do restaurante vazio. Marcos ficou parado por um momento, tentando controlar sua respiração ofegante. Ele não sabia se estava mais furioso ou exausto. Tudo o que ele queria era paz, e sua mãe parecia determinada a impedir que ele tivesse isso. Depois de um tempo, ele foi até a porta, trancou-a e ficou ali, sozinho, tentando processar o que acabará de acontecer. Quando saiu pela porta da frente, Marta ouviu uma criança chamando ao papai. O menino de 5 anos entrou no restaurante e abraçou Marcos. Papai, por que você estava gritando? O menino perguntou, olhando curioso para o pai. Marta ficou parada do lado de fora, sem acreditar no que via. Ela tinha um neto. O menino era negro, assim como a mãe. Marcos se abaixou e tentou disfarçar o desconforto que sentia. Era com o futebol, João. Papai estava vendo futebol, ele disse, tentando soar calmo. Lembra que às vezes papai grita vendo futebol? João olhou para o pai com olhos inquisitivos, mas não parecia convencido. Mesmo assim, não falou mais nada. Ele olhou para o lado e viu Lúcia, sua mãe, que o observava de perto. Eu disse para você não sair do carro, filho, Lúcia disse, a voz suave, mas com uma preocupação clara no olhar. É que eu fiquei com saudades, o garoto respondeu, abraçando Lúcia enquanto a família se preparava para sair. Eles começaram a caminhar em direção ao carro, com Marta ainda parada na porta do restaurante, observando incrédula. Aquela senhora parece triste, papai, João disse, apontando para Marta enquanto se preparava para entrar no carro. Marcos, com o olhar fixo na mãe e o rosto fechado, respondeu seriamente. Não ligue para ela, filho. João, com sua inocência de criança, ignorou o tom do pai e pegou um chocolate que estava no porta-luvas do carro. Rapidamente, ele abriu a porta e correu até Marta. Tome, senhora, ele disse, estendendo o chocolate para ela com um sorriso gentil. Ao ver a cena, Marcos imediatamente gritou. João, volte aqui agora. Não se aproxime dela. Marta, surpresa, pegou o chocolate da mão do menino, sem saber como reagir. Seus olhos estavam fixos no neto, e pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu algo diferente. A gentileza de João tocou algo dentro dela, algo que ela não estava preparada para sentir. Ela sorriu levemente, segurando o chocolate como se fosse uma dádiva. Obrigada, Marta murmurou para o garoto. João correu de volta para o carro, sem perceber a tensão entre seu pai e sua avó. Marcos, impaciente, entrou no carro rapidamente, e eles partiram apressados. Marta ficou parada do lado de fora,
segurando o chocolate, sem saber o que sentia. Ela sempre sonhou com a casa cheia de netos, de visitas frequentes do filho, mas agora, vendo essa cena, soube que esse sonho estava muito distante da realidade. Os meses se passaram. O restaurante continuou funcionando, mas Marcos nunca retornou para trabalhar. Marta tentou, de várias maneiras, restabelecer contato com ele. Ligava constantemente, mandava mensagens, mas sempre era ignorada. Marcos havia feito sua escolha, e essa escolha não incluía a mãe. Ela insistiu, dia após dia, até que um dia, quando tentou ligar, percebeu que o número de Marcos havia sido trocado. A sensação de vazio foi imediata. Marta sabia que havia perdido o filho novamente. Mas, dessa vez, havia algo ainda mais doloroso. Ela sabia que tinha um neto, alguém que poderia ser a chave para o futuro que ela sempre imaginou. Marta não conseguia deixar de pensar em João. O carinho que sentiu por ele naquela breve interação era algo inesperado. Ela, que tantas vezes se apegara a preconceitos e julgamentos, agora se via pensando naquele menino como algo puro e precioso. O neto que ela nunca imaginou ter, mas que, ao vê-lo, despertou nela um sentimento de avó que ela jamais acreditara possível. Ela também sabia que todo aquele cenário era improvável. Marcos estava irredutível, e ela, por mais que tentasse, não tinha mais espaço na vida dele. A cada dia, a mansão parecia maior e mais vazia, refletindo a solidão que ela carregava em seu peito. Marta passava os dias lembrando-se do momento em que João correu até ela, oferecendo o chocolate, um gesto pequeno, mas que significava tanto. Ela segurava o chocolate ainda guardado como uma relíquia. Não havia comido, não tinha coragem. Era o único laço tangível que ela tinha com o neto, e a ideia de desfazer-se dele parecia impossível. O mundo de Marta, que sempre foi regido pelo controle e pelo dinheiro, agora parecia desmoronar ao redor dela. O poder que antes lhe dava tanto conforto e segurança não significava mais nada. Em uma tarde solitária, Marta olhou para o espelho e percebeu algo que nunca havia admitido: ela estava sozinha, de verdade. Pela primeira vez, o dinheiro e o status não conseguiam preencher o vazio que a separava do que realmente importava. Alguns anos se passaram. Marta nunca mais soube de seu filho ou neto. Ela morava sozinha em sua mansão, reclusa, com a companhia apenas de empregados. A solidão era sua única companhia. Um dia, um de seus empregados disse que havia um jovem rapaz querendo falar com ela. "Eu não estou esperando visitas, e não quero falar com ninguém", respondeu Marta, sem muita energia. O empregado, no entanto, hesitou. "Senhora, ele insiste. Disse que é parente seu." Marta franziu a testa, curiosa. "Parente? Como ele se chama?" "Ele se apresentou como João", respondeu o empregado. Marta sentiu um choque percorrer seu corpo. Ela levantou-se da cadeira, quase tropeçando em seus próprios pés. "Deixe-o entrar." "Imediatamente", ordenou, a voz trêmula. O empregado fez um sinal, e logo Marta viu João entrar pela porta. Ele estava bem maior do que no dia em que o vira pela última vez. O jovem agora tinha 16 anos, e suas feições, antes de criança, estavam mais definidas. Ele tinha a postura de um jovem adulto, mas os olhos ainda carregavam um toque de inocência. "Olá", João disse, com um sorriso tímido. "Sou João, seu neto." Marta sentiu uma mistura de emoções. Ela sabia quem ele era, claro, mas ver aquele menino que um dia correrá até ela com um chocolate nas mãos agora crescido a deixou emocionada. "Eu sei disso", respondeu Marta, tentando controlar a voz, enquanto seus olhos começavam a brilhar de lágrimas contidas. "Por favor, sente-se, João." João se sentou no sofá, e Marta não conseguia tirar os olhos dele. Ele era o retrato de Marcos em sua juventude, mas também havia algo de diferente, algo que lembrava Lúcia, a mãe. "Eu sempre quis conhecer você, vovó", João começou, quebrando o silêncio. "Mas nunca tive a oportunidade. Meu pai, ele não permitia." Marta assentiu, compreendendo. "Eu sei, querido. Marcos e eu temos uma história complicada. Fiz coisas que ele nunca perdoou, e, por isso, acabamos nos afastando." Ela fez uma pausa, olhando para João. "Mas agora você está aqui, e isso significa muito para mim." Marta sorriu pela primeira vez em anos.
Eu sempre quis te conhecer, disse João, olhando diretamente nos olhos de Marta. Sempre me perguntei por que a gente não se via, porque você não fazia parte da nossa vida. Seu pai tem seus motivos, João. E, talvez, ele esteja certo em muitos deles, Marta respondeu, com um tom de arrependimento. João franziu a testa, curioso. O que aconteceu entre vocês? Por que ele te odeia tanto? João perguntou, diretamente, sem rodeios. Marta sabia que essa pergunta viria. Ela sempre soube que, em algum momento, teria que explicar ao neto as razões por trás do distanciamento entre ela e Marcos. Ela respirou fundo. É uma longa história, João. Fiz coisas das quais me arrependo profundamente. Eu queria proteger seu pai, mas na verdade, acabei machucando mais do que eu imaginava. Eu tentei controlar sua vida, escolher o que era melhor para ele, mas tudo isso só nos separou. Eu fiz coisas ruins, João. João a olhou em silêncio, absorvendo cada palavra. E você se arrepende? Ele perguntou, a voz carregada de curiosidade, mas também de esperança. Marta olhou para baixo, tentando segurar as lágrimas que ameaçavam cair. Eu daria minha vida para voltar no tempo e desfazer tudo, respondeu ela, com sinceridade. Se eu pudesse, faria tudo diferente. O tempo passou rapidamente enquanto Marta e João conversavam. Eles falaram sobre o passado, sobre a infância de Marcos e até sobre momentos que João nunca imaginou que haviam ocorrido. Pela primeira vez em muito tempo, Marta sentia que não estava mais tão sozinha. O momento de João partir chegou. Ele se levantou e deu um sorriso caloroso. Eu vou voltar, vovó. Voltarei mais vezes, prometo. Marta sorriu, um sorriso sincero, algo que não fazia há anos. Eu vou esperar, querido. Você sempre será bem-vindo aqui, disse ela, emocionada. Nos meses seguintes, João manteve a promessa. Ele voltava para visitar Marta sempre que podia, embora viesse escondido, já que seu pai, Marcos, ainda não aceitava a ideia de reconciliação. Eles continuaram conversando longamente, e, a cada visita, Marta se sentia mais viva, mais conectada ao mundo novamente. Um dia, durante uma dessas visitas, João trouxe uma ideia nova. Vovó, eu estava pensando, o Natal está chegando. Eu queria te convidar para passar o Natal lá em casa, com a gente. Marta ficou surpresa. O convite a encheu de alegria por um momento, mas a realidade logo pesou em sua mente. Oh, João, eu adoraria. De verdade. Mas não posso. Seu pai jamais permitiria isso, Marta disse, já resignada. João insistiu, com um brilho nos olhos. Mas é Natal. Não pode ser tão ruim assim. Talvez seja a chance de vocês se acertarem, de tentar de novo. Você merece estar com a gente. Marta balançou a cabeça, gentilmente. Eu agradeço muito o convite, querido. Mas se eu aparecer lá, só vou estragar a noite de todos. Seu pai, ele ainda guarda muita mágoa de mim. Não quero ser o motivo de uma briga na noite de Natal. João ficou visivelmente frustrado, mas tentou esconder a decepção. Eu queria tanto que você estivesse lá, vovó, ele disse, abaixando a cabeça. Marta se aproximou e segurou as mãos do neto. Eu também, querido. Mas o tempo ainda não curou todas as feridas. Vamos dar mais tempo ao seu pai. Talvez um dia, as coisas sejam diferentes. João assentiu, ainda relutante, e então, com um abraço apertado, se despediu da avó mais uma vez. No entanto, uma pessoa entrou gritando na casa chamando por João. Era seu pai. João. Marcos gritou, com a voz cheia de frustração. Eu te disse para não ter contato com sua avó. João, visivelmente surpreso, se levantou do sofá onde estava sentado ao lado de Marta. Pai, calma. Ele tentou responder, enquanto Marta olhava para o filho com lágrimas nos olhos. Ela mudou. Ela é uma pessoa melhor agora. Marcos, com o rosto vermelho de raiva e decepção, apontou para Marta. Ela te contou que, por causa da cor da pele de sua mãe, ela demitiu do restaurante onde trabalhava? Gritou Marcos. Marta abaixou a cabeça envergonhada, a vergonha pesando como uma pedra em seu peito.
As lágrimas que antes estavam contidas agora escorriam silenciosamente pelo seu rosto. João olhou para sua avó, incrédulo. Isso é verdade, vovó? Ele perguntou, a voz carregada de dor e confusão. Marta, com os olhos vermelhos e tristes, balançou a cabeça lentamente, confirmando o que Marcos havia dito. Sim, é verdade, ela sussurrou, sua voz falhando. Mas estou arrependida, João. Eu era uma pessoa diferente naquela época, eu fiz muitas coisas das quais me arrependo profundamente. João ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras da avó. Ele olhou para ela, depois para o pai, e finalmente disse: Mas, pai, olhe para mim. Olhe para minha cor. João se virou novamente para Marta. Minha avó me tratou bem. Ela não me julgou pela minha pele. Ela mudou, eu sei que mudou. Marcos respirou fundo, tentando controlar a raiva que sentia. Ele apreciava a bondade e a inocência de João, mas o peso do passado o impedia de acreditar completamente nas boas intenções da mãe. João, você tem um bom coração. Eu admiro isso. Mas no mundo real, as pessoas mentem, enganam, e fingem que mudaram quando, na verdade, continuam as mesmas. Ele olhou para Marta, o desprezo claro em seus olhos. Ela me enganou durante toda a minha vida, e eu não vou deixar que faça o mesmo com você. Marta, ainda em lágrimas, levantou a mão como se quisesse interromper, mas suas palavras saíram fracas e trêmulas. João, querido, vá embora. Ela engoliu em seco, mal conseguindo manter o olhar fixo no neto. Seu pai está certo. É melhor assim. Eu estou pagando pelos meus pecados, e não quero te envolver nisso. Por favor, vá. João olhou para Marta, relutante, mas acabou cedendo à insistência dela e ao olhar severo de seu pai. Ele se levantou lentamente, sem dizer mais nada, saiu da sala com a cabeça baixa, passando por Marcos. Marta olhou para seu filho com um misto de tristeza e arrependimento. Não se aproxime mais do meu filho, disse Marcos, em um tom firme, mas sem elevar a voz. Marta balançou a cabeça levemente, ainda com os olhos cheios de lágrimas. Não se preocupe, Marcos. Ela suspirou profundamente. Eu não terei muito mais tempo neste mundo. Logo você estará livre de mim. Marcos franziu a testa, confuso com a afirmação da mãe. O que você quer dizer com isso? Perguntou ele, visivelmente desconfiado. Antes de ela responder, Marcos passou por uma estante perto da porta. Algo chamou sua atenção, uma foto dele, quando era mais jovem, estava emoldurada ao lado de um pequeno chocolate. Era o mesmo chocolate que João havia dado a Marta anos atrás, no único momento em que eles se viram. Ele percebeu que ela nunca o consumiu nem jogou fora. Por um instante, a confusão sobre o que Marta estava tentando expressar o deixou em silêncio. Sem mais perguntas, Marcos saiu da casa com João ao seu lado. O silêncio entre eles era pesado. João, que normalmente era falante e curioso, ficou quieto o caminho inteiro até o carro, perdido em pensamentos. Marcos olhou para o filho de relance, sua mente também tumultuada pelas palavras de Marta. Será que ela realmente havia mudado? O que ela quis dizer com a não ter muito mais tempo? A dúvida começou a crescer em seu coração. Ao chegarem em casa, João foi diretamente para o quarto, sem dizer nada. Marcos ficou observando o filho desaparecer pelo corredor, enquanto sua mente ainda trabalhava no que havia acontecido. Lúcia estava na sala, e ao ver o estado de Marcos, imediatamente percebeu que algo estava errado. O que aconteceu? Ela perguntou, aproximando-se do marido com preocupação nos olhos. Marcos se sentou no sofá, cansado e confuso, passando as mãos pelos cabelos. João foi visitar minha mãe. Ele foi até lá escondido, começou ele, suspirando. Ele acha que ela mudou, que ela é uma pessoa diferente agora. Mas como posso acreditar nisso depois de tudo que ela fez? Como posso confiar nela? Lúcia ouviu com atenção, absorvendo cada palavra. Ela sabia o quanto Marcos havia sofrido por causa da mãe, mas também sabia que as pessoas podiam mudar. Ela não disse nada imediatamente, esperando que ele continuasse. Ela disse que não vai mais se aproximar de João, e que não tem muito tempo de vida. Marcos olhou para Lúcia, os olhos cheios de incerteza. O que isso quer dizer?
O que ela está escondendo? Lúcia colocou uma mão no ombro do marido, tentando acalmá-lo. Talvez ela esteja doente e sugeriu, cautelosamente. Você não acha que vale a pena tentar entender o que está acontecendo antes de tirarmos conclusões? Marcos balançou a cabeça, confuso. Eu não sei. Tudo que sei é que não posso deixá-la machucar o João. Não de novo. Lúcia assentiu, mas por dentro, sua curiosidade estava crescendo. No dia seguinte, sem que Marcos soubesse, ela decidiu agir. Determinada a entender o que estava acontecendo, Lúcia foi até a casa de Marta, sozinha. Marta ficou surpresa ao ver Lúcia em sua casa. Lúcia? O que faz aqui? Marta perguntou, claramente confusa, mas sem perder a postura. Lúcia manteve-se firme, olhando diretamente nos olhos de Marta. Quero conversar com você, rapidamente, disse Lúcia, sem rodeios. Marta hesitou por um momento, mas depois indicou a entrada com um gesto. Por favor, entre. Elas se dirigiram à sala de estar. Marta estava visivelmente nervosa, mas Lúcia parecia calma e decidida. Depois de um breve silêncio, Lúcia foi direta ao ponto. Os problemas entre você e o Marcos sempre afetaram muito ele, começou Lúcia, cruzando os braços. Eu não quero vê-lo sofrendo mais por causa de tudo isso. Não quero que isso destrua nossa família. Marta baixou o olhar, sabendo que o que Lúcia dizia era verdade. Ela suspirou profundamente antes de responder. Eu sei que causei muita dor. Estou ciente de tudo que fiz e do quanto isso o afastou de mim. Lúcia observou a expressão cansada de Marta e, após alguns segundos de hesitação, decidiu perguntar o que vinha martelando em sua mente desde o encontro de Marcos com a mãe. Você está doente? Lúcia perguntou, com uma mistura de curiosidade e preocupação. Marta assentiu lentamente. Sim. O tratamento não funcionou, respondeu Marta, com a voz fraca. Estou em estágio terminal. Os médicos dizem que tenho apenas alguns meses de vida, no máximo. Lúcia piscou, absorvendo a informação. Ela sabia que algo estava errado, mas ouvir as palavras de Marta foi um choque, ainda que esperasse uma resposta semelhante. Então, é verdade? Lúcia perguntou, suavemente. Você realmente mudou? Está arrependida? Marta respirou fundo antes de responder. Sim, Lúcia. Mudei. E me arrependo profundamente. Mas sei que é tarde demais para consertar tudo. Passei anos de solidão, e foi o meu próprio preconceito que me levou a isso. Estou pagando por tudo que fiz, por cada erro. Lúcia olhou para Marta, avaliando cada palavra. Ela queria acreditar, mas seu instinto protetor com relação a Marcos e seus filhos ainda a deixava alerta. Eu vou falar com Marcos sobre isso, Lúcia disse. O ano novo está se aproximando, e talvez seja uma época boa para recomeçar. Mas vou deixar uma coisa clara, Marta. Se você falar qualquer coisa preconceituosa com meus filhos, se machucar eles de qualquer maneira, eu juro que nunca mais os verá. Marta, com os olhos marejados, balançou a cabeça afirmativamente. Eu prometo, Lúcia. Eu nunca faria mal a eles. Lúcia assentiu, mas antes de sair, Marta, ainda confusa, fez uma pergunta. Filhos? Ela perguntou, surpresa. Sim, Lúcia respondeu. Além do João, tive mais 2. Uma menina, de 5 anos, e um menino, de 7. Marta abriu um sorriso ao ouvir isso, mas sua alegria logo foi substituída por tristeza. A realidade do que ela havia perdido era esmagadora. Eu não sabia, Marta murmurou, os olhos marejados. Perdi tanto. Os dias se passaram, e Marta mal podia acreditar quando recebeu um convite inesperado. Era um convite para passar o ano novo na casa de Marcos. Ela ficou incrédula, sem saber como reagir no momento, mas aceitou sem hesitação. Talvez fosse sua última chance de estar com a família. Quando Marta chegou, entrou timidamente na casa. Seu coração batia forte no peito, mas o nervosismo começou a desaparecer assim que foi recebida calorosamente por João. Vovó. João disse com entusiasmo, correndo para abraçá-la. Marta retribuiu o abraço, emocionada, e logo foi apresentada aos outros 2 netos, que cercaram a avó e não paravam de falar.
As crianças eram cheias de vida e alegria, e Marta sentiu seu coração se aquecer de uma maneira que não sentia há muito tempo. Lúcia também a cumprimentou, sorrindo de forma acolhedora, enquanto mantinha os olhos atentos ao comportamento de Marta. Marcos, por outro lado, ficou afastado. Ele observava a mãe de longe, com uma expressão séria, sem dizer uma palavra. Durante todo o tempo em que estiveram juntos, ele evitou qualquer tipo de interação com ela. Mesmo assim, Marta nunca havia sentido tanta felicidade. Estar rodeada pelos netos e pela família que, por tantos anos, parecia inatingível era um presente inestimável para ela. Quando a virada do ano chegou, Marta estava pronta para voltar para casa. Os netos se despediram dela com abraços apertados, e ela prometeu que, mesmo que fosse sua última vez, nunca esqueceria o que viveu naquela noite. Ao entrar no carro, ela olhou para Marcos uma última vez. Ele estava parado na porta, ainda distante. Antes que ela partisse, Marcos a surpreendeu. "Feliz Ano Novo, mãe", ele disse, com um tom sério, mas sem a frieza habitual. Para Marta, aquelas palavras significaram mais do que qualquer outra coisa. Era uma pequena vitória, muito maior do que ela poderia imaginar ou pedir. Ela sorriu com sinceridade pela primeira vez em muito tempo. Na manhã seguinte, Marcos recebeu uma notícia que o chocou profundamente. Marta havia falecido durante a noite devido a complicações de sua doença. A notícia foi um choque para todos, mas especialmente para ele. Embora não soubesse lidar com os sentimentos conflitantes que surgiram, não pôde deixar de se sentir abalado. Pouco depois, ele soube que Marta havia deixado tudo para ele e para os netos. Em uma carta que foi entregue junto ao testamento, Marta escreveu: "Eu sempre amei vocês, mesmo quando não soube demonstrar. Eu jamais me perdoarei pelo que fiz. Sua esposa é linda, assim como seus filhos. Você é um homem de sorte, Marcos, e talvez fosse melhor eu não estar perto, pois teria destruído essa família linda que você tem. Mas, de todo o coração, agradeço pelo dia feliz que me deram. Vocês foram o maior presente da minha vida." Marcos leu a carta várias vezes, sentindo o peso de cada palavra.